Pensa só, num pequeno grupo, caçado, quase extinto, que em poucas gerações vira uma força global. E não, isso não é roteiro de filme. A gente vai mergulhar na história real de como o movimento descrito no livro de Atos superou tudo e todos numa jornada incrível de crise, identidade e adaptação. Mas fica a pergunta, né? Como? Como é que um grupo marginalizado não só sobreviveu, mas cresceu a ponto de mudar o curso da história? É exatamente esse o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, para começar, a gente precisa entender que tudo partiu de um grande mal-entendido. Os primeiros seguidores tinham uma ideia muito clara do futuro que eles queriam, mas a missão real era outra coisa, completamente diferente e, olha, muito mais ambiciosa. De um lado, o que eles esperavam? Um reino físico, político. A esperança era uma virada de mesa no poder, com Israel finalmente no comando. Mas a realidade, a missão de verdade, era algo radicalmente diferente, com um alcance que eles nem sonhavam. A realidade era a de um reino espiritual. Um reino que não se mede em mapas, cujo trono não fica em palácios, mas no coração das pessoas. Sem fronteiras, com gente de todas as nações e que crescia não pela espada, mas pela transformação de vidas. Sacar essa ideia, esse foi o primeiro grande desafio deles. Ok, superado esse desafio interno de entender a própria missão, veio a primeira pancada de fora, o ataque. E é aqui que a história fica muito louca, porque a perseguição, que tinha tudo para esmagar o movimento, acabou virando o combustível para a expansão. Para a gente ter uma ideia, vamos falar de números. No comecinho de tudo, lá em Jerusalém, o grupo era minúsculo. Coisa de 120 seguidores. Um pontinho no mapa, extremamente vulnerável. Mas aí, pum! Depois do primeiro grande sermão público, acontece uma explosão. O número salta para quase 3.000 pessoas. Um crescimento absurdo, que já mostra de cara o impacto poderoso que a mensagem estava tendo. E não parou por aí. Pouco tempo depois, já eram quase 5.000 homens. E o mais impressionante, esse salto aconteceu justamente quando a primeira grande onda de perseguição começou a bater forte. O que aconteceu foi o seguinte, a perseguição forçou essa galera a fugir de Jerusalém. Só que, ao se espalharem, para onde eles iam, a mensagem ia junto. Foi tipo tentar apagar um fogo batendo nele. Você só espalha as brasas. E foi isso. Novos focos começaram a pipocar por toda parte. Os refugiados viraram, sem querer, missionários. No meio dessa fúria toda das autoridades, surgiu uma voz de cautela de onde menos se esperava. Um cara chamado Gamaliel, um mestre da lei super respeitado, deu um conselho bem pragmático. Basicamente ele disse, gente, calma, vamos esperar. Se isso for coisa de homem, vai acabar sozinho. Mas e se for de Deus? Só que essa lógica do Gamaliel, por mais inteligente que pareça, tem uma falha. Porque, como a fonte aponta, sucesso não é prova de verdade. Pensa bem, ideias falsas podem crescer e se espalhar que nem fogo em mato seco. Então, o crescimento rápido não era a resposta completa. Tinha alguma outra coisa em jogo aqui. E é isso que nos leva direto para a segunda grande crise. Porque, olha, se a perseguição que vinha de fora já era perigosa, a batalha que começou dentro do movimento, essa sim era uma ameaça existencial. Tinha o risco real de implodir tudo por dentro. A coisa foi esquentando aos poucos, tudo começou quando gente que não era de origem judaica, os chamados gentios, começou a entrar no movimento. O conflito foi crescendo, até que não teve mais jeito. Precisaram convocar uma reunião de emergência, uma cúpula em Jerusalém, para resolver a treta. Era o momento de tudo ou nada. E a pergunta que estava na mesa era gigantesca e bem direta. Para fazer parte do grupo, uma pessoa que não era judia precisava primeiro se tornar culturalmente judia? Precisava seguir todos os costumes, como a circuncisão? A resposta para isso ia definir tudo. Ou o movimento continuaria sendo uma pequena seita regional, ou se tornaria uma fé global. A solução que eles encontraram foi simplesmente genial. Em vez de impor toda a lei cultural, o concílio decidiu que os não-judeus não precisariam se circuncidar. Em troca, para manter a paz e a unidade, eles deveriam seguir 4 orientações básicas para facilitar a convivência. Não era sobre salvação, era sobre harmonia. E essa decisão estratégica foi o que escancarou as portas do movimento para o mundo inteiro, definindo-o como inclusivo e global. Beleza, crise interna resolvida. O movimento agora era oficialmente global. Mas aí, claro, surgiu um outro problemão, a terceira grande crise. Como é que se traduz essa mensagem para culturas com visões de mundo completamente diferentes? E o teste de fogo para isso aconteceu no lugar mais difícil possível, Atenas, o epicentro da filosofia.
Um escritor da época dizia que em Atenas era mais fácil achar a estátua de um deus do que um homem. Agora imagina chegar nesse lugar e falar de um carpinteiro que ressuscitou dos mortos. Qual a chance de dar certo? Pois é. O resultado foi um banho de realidade. Teve gente que tirou sarro, que achou a ideia da ressurreição uma piada. Teve aquela galera que foi educada, mas desconversou, sabe? Aquele, legal, depois a gente conversa. Mas, e esse é o ponto-chave, alguns acreditaram. E isso provou que, mesmo sendo difícil, a mensagem conseguia sim cruzar as fronteiras culturais. Então, vamos amarrar as pontas. A questão é, como esse movimento sobreviveu a tudo isso? Perseguição, crise interna, choque cultural. Olhando para trás, a gente percebe um padrão muito claro. Cada crise, em vez de ser um ponto final, se tornou um catalisador para mais força e mais crescimento. Resumindo, a perseguição de fora forjou resiliência e causou a expansão geográfica. A crise de identidade interna resultou numa inclusão estratégica que abriu as portas para o mundo, e o desafio cultural desenvolveu a adaptabilidade necessária para a mensagem fincar raízes em qualquer tipo de solo. E toda essa resiliência vinha de uma convicção muito profunda. Talvez a frase que melhor resuma isso seja a de Perpétua, uma jovem martirizada em Cartago. Dizem que, diante do seu carrasco, ela disse algo como: "Vivo, eu te venço. Na minha morte, te venço ainda mais." Essa frase é uma janela para a gente entender a mentalidade que impulsionava o movimento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além dessa história. Olhando para essa combinação de resiliência, inclusão e adaptabilidade, a gente fica pensando, o que de fato torna uma ideia verdadeiramente imparável?